A gente estava aqui observando vocês durante as palestras, e é um tema tão urgente, tão necessário, e vocês registrando as informações aqui, que a gente resolveu um pouco inverter a ordem da programação, para a gente aproveitar essas informações e esse debate que está tão urgente, vocês já têm questões. Então, agora a gente faz o painel, na sequência a gente já abre para perguntas, e aí a gente faz um café no final, na saída de todo mundo. Então, eu vou pedir a ajuda da Mari, do Daniel, para a gente já colocar as cadeiras aqui. Agora, a gente vai fazer esse painel que será sobre as soluções das empresas para lidar com a crise hídrica. Então, para moderar esse painel, eu gostaria de chamar à frente a consultora na área de recursos hídricos e sustentabilidade e coordenadora da Aliança pela Água, a senhora Marúcia Watley. Bem-vinda, muito obrigada. Para compor o nosso painel, gostaria de chamar os nossos convidados que já se apresentaram, o professor Tundizi e o senhor Jorge, por favor. E agora eu gostaria de convidar a gerente de Relações Socioambientais da Ambev, a senhora Simone Veltri. Obrigada, bem-vinda. O gerente executivo da Unidade de Desenvolvimento Sustentável do Banco do Brasil, o senhor Wagner Siqueira Pinto. E agora o coordenador do programa Água para a Vida do WWF Brasil, o senhor Glauco Kimura, por favor. Muito obrigada a todos vocês pela participação, pela presença. E eu vou passar a palavra agora para a Marúcia, que vai moderar o nosso painel. Bom dia a todas, a todos. Agradecer ao WWF pela oportunidade. A Aliança pela Água, do qual eu sou coordenadora, é uma coalizão de organizações da sociedade civil que iniciou, né, essa coalizão em outubro do ano passado, com base num mapeamento de propostas de como resolver a crise da água. Essa coalizão hoje conta com quase 50 organizações, movimentos, né, o WWF, o Instituto Jatobá, que está aqui, e vários movimentos e outras organizações, não só ambientalistas, como também organizações ligadas a direitos do consumidor, direitos humanos e acesso à informação. Acho que traduzindo esse momento de grande preocupação e mobilização de diferentes setores da sociedade em relação a um problema que já há muitos anos se fala sobre ele, só que ele está se desenrolando numa escala e numa proporção que acho que até nos deixa um pouco mais surpresos da velocidade com que isso está acontecendo e do tamanho da vulnerabilidade que a gente se encontra, não só do ponto de vista das nossas atividades econômicas, mas do ponto de vista da nossa estruturação como uma metrópole como São Paulo, né? Então, acho que, nessa linha aqui, agradecer, em nome do WWF, a presença dos participantes, e pensei aqui a gente fazer pelo menos 3 rodadas de perguntas gerais e depois abrir para as respostas. Eu acho que, tanto da fala do professor Tundizi quanto do Jorge, acho que fica uma questão, né, que talvez a gente possa começar por ela, como as empresas aqui presentes, ou representando os setores empresariais, como realmente a crise tem se manifestado ao longo do ano. Acho que o Jorge trouxe algumas informações, seria interessante ouvir os demais. E o que esperar de 2015 e 2016? Acho que a gente podia começar por essa. Não sei, começo pelo professor Tundizi. Tudo bem, obrigado. Obrigado, queria saudar os componentes da mesa, cumprimentar o Jorge pela palestra, muito importante, muito interessante também e ilustrativa. Eu acho que a crise vai continuar. Todos os dados dos climatólogos e dos hidrólogos, numa escala não só regional, continental, mas também global,
mostram que a crise ela veio para ficar. Ela não é uma crise passageira. Até porque os processos no planeta não são processos determinísticos, são estocásticos, são cumulativos. E o que está acontecendo agora com o sistema hídrico mundial é um processo de acúmulo de situações que vem ocorrendo há muito tempo. A professora Blanca Jiménez, com a qual eu trabalho num programa que chama Água para as Américas, ela me mostrou dados que mostram que, a partir de 1980, até 1980, havia 6, 7, 8, no máximo 10 ciclones ou furacões no Caribe. Hoje, anual. Isso hoje passou dos 30. Há uma sequência de desequilíbrios. Então, nós temos que realmente nos preparar para um período não só de escassez, mas para um período de crise contínua, que vai desde a escassez até esses grandes volumes de água despejados de uma forma bastante intensa, em períodos curtos, causando grandes prejuízos. Então, primeiro, a crise vai continuar, né? Mesmo que ela não continuasse, é fundamental manter as atividades e as ações encetadas para que se possa ter mais reservação de água, mais economia de água, mais reuso de água. Aí eu não vejo outra saída a não ser uma integração permanente das fontes de conhecimento, que é a academia. A academia também precisa se reciclar e precisa mudar a sua postura em relação ao sistema gerencial, né? Tem que haver uma integração, que é a academia, o sistema privado, as indústrias, basicamente, e o setor público. Nós não vamos ter como enfrentar essa crise, e, evidentemente, a participação da sociedade. Mas nós não vamos ter como enfrentar essa crise se não tiver esse avanço. Eu vejo que o papel da indústria é muito importante, porque eu fui gestor público no Brasil, em 3 oportunidades. Eu fui 2 vezes secretário de Ciência e Tecnologia do município de São Carlos, que é conhecido como a capital da tecnologia, e fui presidente do CNPq de 1995 a 1999. O setor público brasileiro é altamente refratário à inovação. Não são as pessoas, é o sistema. A indústria é muito mais leve para isso e ela está incorporando inovações, que ela precisa da inovação para manter a competitividade. Mas o setor público não. Então, esse problema é fundamental. E outra coisa, passar o conhecimento da academia para os setores privados e para a sociedade é outro enorme desafio. Nós temos que fazer um enorme esforço, porque a academia conhece, tem conhecimento. Vai pegar na USP, lá na hidráulica aqui da Politécnica, o número de teses que tem sobre a região metropolitana de São Paulo. É uma enorme quantidade de conhecimento acumulado, mas que não é distribuído, não é trabalhado para ser distribuído adequadamente. Então, há uma necessidade de passar essas informações de uma forma adequada. A grande questão que eu sempre tenho discutido em fóruns internacionais também é o seguinte: como é que nós, da academia, que temos essa visão da complexidade do sistema e temos informações sobre a complexidade do sistema, podemos transmitir essa complexidade para a comunidade? Esse é o grande X do problema. Essa complexidade ela é realmente bastante densa. E é preciso passar essa visão da complexidade para a sociedade. Eu acho que aí a continuidade das ações sobre a crise vão depender muito das nossas ações, setor, sim, terceiro setor, setor produtivo e academia, e a integração desses setores para produzir insumos para continuar enfrentando essa crise. Obrigada, professora. Eu acho que a gente podia ouvir, começando pela Simone. Eu acho que no final. Logo já passou isso. Bom dia a todos. Obrigada novamente pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar de um tema que é tão importante para a gente. Não preciso falar por quê. 95% da cerveja é água. Todo mundo gosta de cerveja, né? Então a gente tem que ter água, gente. Estou brincando, mas na verdade é um assunto muito sério. Exatamente por ter essa importância para o nosso negócio, né? Não é só para a sustentabilidade do
do mundo, do ser humano, mas da nossa companhia, né? É um assunto que é tratado com muita seriedade na empresa há mais de 20 anos, na verdade. Eu acho que a gente vem fazendo um dever de casa muito bem feito e há muito tempo, muito antes de se tornar uma crise, e isso que é o nosso diferencial, acho que nesse momento, e que está nos permitindo passar por esse momento de crise sem tantas turbulências até então, né? A gente acho que vem se preparando, né? Eu falei, são trabalhos de 2 décadas, muito intenso em todas as nossas unidades. A gente tem um time de meio ambiente com metas de meio ambiente que incluem água há 20 anos. A gente tem um sistema de gestão ambiental com uma série de padrões, meios e resultados. Isso compõe a meta, inclusive, e remuneração variável dos nossos times nas fábricas há 20 anos. Né? Então, a gente tem todo um sistema de incentivos e controle e também de informação que nos permite tomar as melhores decisões, compartilhar melhores práticas e conhecer muito bem o nosso processo e onde existe o uso de água para identificar desperdícios e oportunidades. E isso tudo tem nos ajudado, de alguma forma, a ter um resultado muito positivo de 40% de redução no consumo de água nos últimos 12 anos de nossas operações. Isso nos torna, hoje, benchmarks mundiais na indústria de produção, na produção de bebidas no mundo, porque a gente faz um dever de casa com muita disciplina, como o nosso modelo de gestão na Ambev. Apesar disso tudo, né, a gente tem cada vez mais buscado oportunidades de trabalho em conjunto com outros parceiros, e aqui eu queria mencionar, na verdade, 2 oportunidades. Né? Uma é que, além da gente reutilizar, de ter reuso, né, de água na própria produção, mas a gente tem um limite, uma vez que nós usamos uma grande parte para a produção de alimento, né, que é bebida, e existe uma legislação específica que dificulta um pouco a água de reuso para a produção de alimentos. A gente buscou parcerias fora da nossa empresa. Então, em várias comunidades, a gente, na verdade, já tem 3 projetos hoje de reuso com outras indústrias. O primeiro deles foi no Maranhão, junto com a Alumar, que é o Complexo de Alumínio do Maranhão, uma joint venture de algumas empresas produtoras de alumínio, onde nosso efluente 100% tratado, não preciso falar que a gente tem 39 estações de tratamento de efluentes, que tratam o equivalente ao esgoto diariamente para 9 milhões de pessoas. Então, a gente tem uma equipe nervosíssima, como vocês devem imaginar, que cuidam das nossas ETs nas fábricas, porque se uma ET tem qualquer problema, a fábrica para, né, a linha de produção para. Então, vocês imaginam a quantidade de água que a gente não trata diariamente. Né? Então, 100% desse esgoto do efluente tratado na nossa fábrica, no Maranhão, a gente bombeia para uma lagoa de sedimentação da Alumar, e eles usam nos processos produtivos deles. Somente no ano passado foram mais de 900 milhões de litros d'água que foram reutilizados nessa ação. Além disso, a gente tem outras 2 iniciativas que são mais recentes. Né? A do Alumar já tem, acho que 2 anos, se eu não me engano. A gente tem uma mais recente em Pernambuco, na nossa fábrica de Itapissuma, onde o nosso efluente é utilizado pela usina São José para irrigação de 18 hectares de plantação de cana. Então, eles deixam de captar a água do rio Botafogo e utilizam esse efluente tratado pela Ambev. E também em Aquiraz, no Ceará, nosso efluente é reaproveitado numa olaria com 960 mil litros por dia também de água reutilizada. Então, assim, essas são iniciativas, né, que a gente tem sempre buscado, não somente dentro das nossas operações, mas como é que a gente pode, de alguma forma, reduzir a pressão pelo uso da água nas localidades também onde a gente está inserido, além de olhar especificamente a redução do consumo próprio, né, na nossa produção. E aí eu preciso também, claro, mencionar um projeto que a Ambev, de forma bem pioneira, né, Glauco? Acho que em 2010 a gente nem pensava, de alguma forma, que a gente fosse passar pela crise que a gente está passando hoje, mas lá atrás, até com um grande incentivo da WWF, e aqui eu quero registrar o meu profundo agradecimento, nós iniciamos um movimento, que é o Movimento Cian, exatamente para mobilizar a sociedade para proteger a água. Né? E aí a gente tinha uma série de iniciativas em 3 pilares. Primeiro, uma grande campanha que nós fizemos de awareness. Hoje... desculpa.
Desculpa, ser? gente, estou falando. Obrigada. Não, porque eu queria só para a gente trabalhar esse primeiro bloco, um pouco dessa questão dos desafios e do cenário, e a gente entrar no segundo, e aí um pouquinho das iniciativas. Vou pedir para o Wagner falar para a gente um pouco. Bom dia a todos. Obrigado, Cissa e toda a equipe da WWF Brasil, pelo convite e a honra de estarmos aqui. Bom, nesse processo, gente, a questão socioambiental, somos todos aprendizes, né? A gente, particularmente, no meio privado, no ambiente empresarial, nós temos aí já séculos de tradição das análises econômico-financeiras e a questão socioambiental agora batendo muito claramente à nossa porta e evidenciando que, em realidade, tudo se conecta, como foi até apresentado pelo professor, né? E parece que a crise de São Paulo, se teve um benefício, foi de evidenciar muito claramente esta interconexão, o fato de que temos que olhar o contexto nosso de uma maneira mais sistêmica. Esse processo, em realidade, a gente gostaria também de abordar isso de uma maneira sistêmica. Felizmente, a nossa organização ela vem trabalhando, e por conta de demandas de mercado, demandas da sociedade, vem se evidenciando justamente a importância de se realizar essa interconexão. Então, nós temos um processo que nós chamamos de Agenda 21, né, que é uma formulação em sustentabilidade que se conecta com a nossa estratégia, para a sua definição, que em realidade é um grande plano de ação e um conjunto de princípios públicos, compromissos públicos com relação ao tema, é necessário justamente a ausculta dos diversos públicos de relacionamento da nossa organização. Esse é um processo que a gente realiza desde 2003, né? Processo sistemático, e nós acabamos agora, em dezembro passado, a nossa 5ª rodada. E aí a água é onde a água e demais questões socioambientais entram, né? Então, a gente, nessa grande formulação, você tem um desdobramento da temática em processos internos, e aí você tem somos uma indústria de serviços, né? Trabalhamos na área de serviços, o nosso impacto direto com relação ao consumo de água e até o que afeta a água não é tão direto assim, não é tão intenso assim, mas aquilo que financiamos é muito intenso, né? Os tomadores de empréstimo, que são indústrias e grandes demandadores de água, os cuidados a serem aplicados na análise dos financiamentos, no financiamento que for oferecido, tem um grande impacto na sociedade. Mas começa esse processo com um dever de casa interno, que é o que eu posso estar fazendo em termos de racionalização do consumo de água, energia e assim por diante. Então, temos um programa de ecoeficiência que também é conectado, tudo se diz respeito à gestão, gente, né? Essa questão toda tem que ser gerenciada, como são gerenciados os demais processos da organização, metas estabelecidas, com água a gente tem que tomar cuidado, né? Porque senão daqui a pouco vai estar cortando a água do funcionário tomar e de uma área de serviço, até do cliente. Então, a ideia é estabelecer consumos que são padrão por região e as dependências serem avaliadas em uma faixa dentro desse consumo, né? E serem reconhecidas por manter dentro do que seria esse consumo ótimo. E isso compõe, juntamente com outros indicadores de econômico-financeiro, de venda de produtos e serviços e tudo mais, o painel de gestão corporativa. E o alcance dos resultados desse painel também leva ao alcance na participação nos lucros, na remuneração variável da nossa organização. Então, só no ano passado, esse processo ele vem se ampliando. Então, vocês imaginam, numa área de serviços, que eu tinha basicamente todo o meu sistema focado no econômico-financeiro, eu não tinha quanto que eu gastava em quilowatt-hora de energia, eu não tinha quanto que eu gastava de metro cúbico de água, eu tinha reais, né? Em água, reais, em energia, assim por diante. E nós tivemos que ampliar essa visão para a visão também de consumo, que é possível racionalizar, que é possível reutilizar. E houve mudanças que foram demoradas nos nossos sistemas para abranger, imagine uma empresa do tamanho do porte do Banco do Brasil, aí que você tem dependências em condomínio, dependências aí no interior do Amazonas, como é que é você trabalhar toda essa questão. Então, a parte de processos é uma das pernas, e aí nós temos até balões de ensaio para o aprimoramento, para a inovação, que são as agências verdes, e aí são agências que são construídas já com essa lógica, né? E temos uma aqui em Pirituba, em São Paulo. Só essa parte de processos internos e de metas, ano passado a gente teve uma economia de 10% relacionada ao consumo de água
no que diz respeito ao ano anterior. E só uma agência verde ela consome, em média, do que é uma dependência similar, 40%. Né? Porque aí é trabalhado todo o aproveitamento de água, de chuva e tudo mais. Né? Se tem uma certificação, lógico que você vai ter certificação em todas as dependências, a ideia é pegar melhores práticas e disseminar. Mas isso é a parte de processo. Aí você tem negócios, todos os cuidados no financiamento, linhas específicas. Eu estava todo feliz, né? O Rocco ia apresentar os resultados da agricultura de baixo carbono, né? Que é todo um financiamento. Nós somos o maior financiador agrícola da América Latina. Né? 60% do financiamento do agronegócio brasileiro é feito pelo Banco do Brasil. Então, tudo que o Banco do Brasil fizer a respeito desse tema, em que permita conciliar conservação com a produção, tem um impacto muito grande. Né? Então, uma das nossas principais linhas que fomentam esse processo é a agricultura de baixo carbono. Né? São 7 bilhões hoje de reais na carteira, que se permite aí financiamento de integração lavoura-pecuária, floresta, agricultura orgânica, recuperação de áreas degradadas, conformidade socioambiental em produções. Essa é a lógica. Então, você buscar também o que são as suas vocações e suas possibilidades para estar focando a sua atuação. Mas daí o Rocco já me puxou. E aí, micro e pequena empresa, o que pode ser feito? E é isso mesmo, né? Há muito para ser feito ainda. Então, processos, negócios, investimento social, toda uma atuação da Fundação Banco do Brasil com tecnologias sociais, né, que são aplicadas para a questão da água, cisternas de produção, cisternas de consumo, barraginhas e várias outras tecnologias sociais que podem ser aplicadas. Processo de articulação, também, que é possível ser feito, e aí atuamos. E é fundamental, né, você não faz isso certamente sozinho, né, é um trabalho, é uma construção conjunta, uma construção compartilhada, e atuamos no Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, Federação Brasileira de Bancos, que estão fortemente dedicando esforços ao tema, até por conta da emergência, como foi dito, da questão socioambiental, e participação na sessão brasileira do Conselho Mundial da Água, onde o banco, junto com o CNA, junto com o WWF Brasil, prepararam, inclusive, o paper de posicionamento brasileiro para o tema água e alimento. Né? E depois eu vou falar, né, que acho que assim, uma grande possibilidade de trazer soluções para o tema, mas o que a gente quis mostrar que é importante que o assunto não se dê de uma forma espasmódica, mas que se dê de uma forma gerenciada, que isso seja incorporado à gestão da empresa, é o Programa Água Brasil, que é uma parceria com o WWF Brasil, que vai ser outro balão de ensaio de soluções, junto com a Agência Nacional de Águas e a Fundação Banco do Brasil, mas a gente fala em seguida, como possíveis soluções para o tema. Legal, Wagner, obrigada. Eu vou passar para o Glauco e para o Jorge na sequência, mas queria já aproveitar, né, até pela apresentação que o Jorge fez anteriormente, que talvez, além da gente pensar um pouquinho quais foram aqui, Simone e o Wagner já trouxeram uma série de ações, né, de como as empresas e o Banco do Brasil estão trabalhando, mas eu acho que seria interessante ouvir tanto do Jorge quanto do Glauco, não só a questão dos impactos dos cenários, mas também um pouco mais sobre gargalos. Acho que questões que emperram para a gente avançar. Né? Eu acho que o Jorge ele trouxe ali alguns dados, né, principalmente sobre o grau de impacto das indústrias, das empresas, que elas vão sofrer em relação à falta de água, e o tipo de alternativa que está à mão. Né? Caminhão-pipa, será que, efetivamente, essa é uma alternativa que garante, né, a segurança da produção? Então, provocar vocês dois um pouquinho nesse sentido. Eu acho que o Glauco primeiro e depois o Jorge. Obrigado, Marúcia. Obrigado a todos pela presença de vocês. Eu queria parafrasear o nosso diretor de água doce da rede WWF, o Li Fengli. Ele é um chinês que está radicado na Suíça e hoje ele é o diretor, né, do tema água doce de toda a rede. Ele esteve no Brasil com a gente, né, a semana retrasada, né, nem lembro mais. E ele falou assim, olha, em chinês, crise significa 2 ideogramas chineses. Né? Que são 2 ideogramas kanji para japonês, que eu entendo um pouco mais. E o primeiro ideograma que ele falou significa alerta, atenção. E o segundo significa oportunidade. Eu achei legal ele ter falado isso, porque ele é chinês também. Mas eu estou gostando assim, dessa crise, viu? Brincadeira.
Essa crise, é claro, ela afeta a todos, traz uma grande preocupação, mas, por outro lado, é uma enorme oportunidade para a gente falar sobre esse tema, e que esse tema não estava na pauta. Faz 10 anos, quase 15 anos que eu trabalho com isso, e sempre falei para as paredes, né? E hoje a gente finalmente tem a grande oportunidade, a grande chance de discutir soluções e implementá-las, né? Não só pela sociedade, poder público, mas as empresas também que estão aqui presentes. E imagino que vocês, que são representantes de meio ambiente das empresas, imagino que a maioria de vocês sejam, né? Dobrou o trabalho de vocês. E vocês saíram também de um papel mais coadjuvante nos locais de trabalho de vocês para mais protagonista. Então, eu enxergo isso como uma enorme oportunidade, me traz muito entusiasmo e gostaria de compartilhar esse entusiasmo com vocês, mas também respondendo um pouco à provocação da Maru sobre as lacunas, os gargalos dessa crise, eu também acho que essa crise vai continuar. Gostei muito, professor, da sua fala sobre a visão sistêmica. Eu acho que o grande gargalo é esse. A Política Nacional de Recursos Hídricos, uma lei de 1997, ela colocou a bacia hidrográfica como unidade de planejamento territorial para a gestão de recursos hídricos. Eu acho que isso não deveria só ser a unidade de planejamento para recursos hídricos, tinha que ser a unidade de planejamento para tudo. E a gente está sentindo na pele os efeitos da gente não considerar a bacia hidrográfica como unidade de planejamento, né? E eu acho que esse é um gargalo, Maru. É um gargalo da gente não ter essa visão da bacia hidrográfica como um todo. A gente planeja o uso, a gente constrói fábricas, cidades, ruas, bairros, sem ter essa visão sistêmica da bacia hidrográfica. E aí eu queria trazer um importante elemento aqui, que são as respostas a isso. Nós temos visto o poder público responder a essa crise hídrica com uma preocupação muito forte de diminuir a demanda por água, que é muito legítimo, e aumentar a oferta. Só que aumentar a oferta, pelo que a gente tem visto das ações do poder público, é continuar fazendo as coisas mais do mesmo. É continuar fazendo só reservação de água, que custa caro, tira a oportunidade de regiões vizinhas de desenvolver também, porque você transpõe água de uma área para outra, você vai resolver um problema aqui, mas logo ali vai ficar descoberto. E o que é mais grave, esses reservatórios vão ser cheios como? Né, assim, vai construir um reservatório, vai vir uma nova seca dessa, é capaz de a gente ter grandes reservatórios reluzentes, novinhos, sem água. Então, a gente acha que um grande gargalo é proteção da bacia hidrográfica como um todo. E aí que a gente tem falado muito de nascentes, sabe? Das nascentes e das cabeceiras. E foi com essa preocupação que a gente, agora, na Hora do Planeta, no dia 28, a gente quer trazer essa visão da necessidade de proteção da bacia hidrográfica como um todo, e especialmente do poder público desenvolver uma coisa robusta de proteção de nascentes, e mananciais, e cabeceiras. Isso é fundamental. Esses dias me perguntaram, Glauco, vocês têm mapas aí, como é que estão os nascentes do Brasil? Acho que foi um jornalista que me perguntou. Como é que estão os nascentes do Brasil? Vocês têm um mapa disso? Eu quero informações. Falei, não existe. Nós não sabemos como é que estão as nascentes do Brasil. Alguns estudos, professor, da Unesp, agora de Rio Preto, levantou a situação das nascentes lá em São José de Rio Preto, Bacia do Turvo, e a situação foi alarmante. Parece que mais da metade, você conhece esse estudo, Maru? Mais da metade das nascentes daquela região secou. Então, nós temos alguns conhecimentos assim, um pouco pulverizados, mas a gente precisa de uma visão sistêmica do Brasil todo. A gente precisa entender o quão vulnerável o Brasil está em termos de não proteção de nascentes. E isso significa a nossa capacidade de adaptação às mudanças do clima, porque você pode até poluir um rio, degradar um rio no trecho médio, na foz do rio, mas se a nascente estiver preservadinha, a chance da gente recuperar aquele rio é muito maior. Agora, se você destrói já desde a nascente, você destrói o rio desde a sua origem, e aí você vai ter um problema sério. Então, esse é um gargalo, Maru, que eu queria deixar bem claro aqui. E para fechar logo, assim, para não demorar muito, um outro gargalo que a gente está vendo é a nossa capacidade política e institucional de dar respostas à crise. Isso nos preocupa um pouco. Por isso que a gente está falando um pouco de governança sobre a água, sabe? A gente tem proposto
que a sociedade, e o professor falou muito bem disso, a sociedade tem que ser copartícipe das soluções, né? E por isso que a Aliança da Água foi criada, porque a sociedade não vinha participando, né, historicamente, dos problemas e das soluções. Então, a gente cria uma aliança para falar, estamos aqui, né, olha. E a gente tem trazido um pouco de contribuição nesse sentido, no desenvolvimento de indicadores de governança das águas. A gente publicou, eu acho que vocês têm aí, a publicação que foi distribuída, uma proposta. A gente está querendo propor um indicador de boa governança das águas, tipo um IDH. Essa publicação que vocês devem ter tido acesso. Nessa publicação aqui, que foi feita em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, a gente está humildemente propondo 5 dimensões de boa governança. O que é uma boa governança da água? Então, a gente está propondo aqui, e a gente espera que essa discussão vá adiante para que a gente possa ter um indicador que todo mundo possa entender. Hoje, todo mundo entende IDH, não entende? O IDH da cidade de Nova Odessa, o IDH de São Paulo, enfim. A gente também gostaria de ter um IDH das águas, falando, olha, tal cidade, ou tal estado, ou tal município, ou o país está fazendo sua lição de casa na implementação das políticas. Eu concordo, professor, que a gente... tá. Eu vou passar a palavra. Só para fechar, então, professor, realmente a gente está executando muito mal. Nós estamos planejando mal, executando pior ainda. Então, está aqui um pouco da nossa provocação. Eu concordo com você também, até aproveito o gancho, porque ao ter as bacias hidrográficas como unidade de planejamento, a gente tem visto os planos de bacia, até mesmo o Plano Nacional de Recurso Hídrico Estadual, eles são feitos, mas não estão tendo a sua aplicação. Mesmo os indicadores, foi uma discussão muito forte agora na revisão no Conselho Estadual, a proposta de que se criasse indicadores e realmente a Secretaria Executiva dos comitês ou agência de bacia gera esses indicadores de gestão, que não tem e não é público. E eu acho que um outro ponto importante dentro dessa linha do plano, que é a informação, é uma coisa que nós colocamos na primeira reunião criada do Comitê de Crise do Governo do Estado, a transparência da informação, dos dados. Então, não dá para você fazer gestão e participar sem ter isso. E aí, o governo cria um sistema de comitê para a região metropolitana de São Paulo, sem o olhar da bacia hidrográfica. Tá? Então, nós participamos na primeira reunião como representantes da sociedade civil, e com a presença lá, mas não estava na ocasião, mas estava o Marcelo, nós colocamos isso para o governador, que precisava ter transparência para o secretário de Estado das informações, porque mesmo a Sabesp, como operadora do sistema Cantareira, ela é um prestador de serviço, tem a concessão de água, mas não como operadora. Agora, quem faz a governança da torneira dessa caixa d'água? A própria Sabesp. Então, essa é um conflito do sistema, é um gargalo que nós temos aí, mesmo na discussão da renovação da outorga, que foi transferido de 2014 para 2015, e com essa crise já estão falando que vai ser transferida, alguns pedidos, até mesmo da Agência Nacional de Águas, para 2016, é uma realidade. Como vai ficar isso? Então, quem faz a gestão, a governança integrada dos sistemas de abastecimento, que compõem, obviamente, não só o atendimento à Sabesp, mas também os sistemas de saneamento não operado pela Sabesp. Então, esse é um outro aspecto, tá, do processo, dessa integração da gestão. E a informação e essa transparência clara é um conflito, e nós tivemos ontem lá no seminário o presidente da Sabesp reclamando que ele tem que colocar menos ou mais na informação, e aí o entendimento dele é de não colocar. Então, esse é um dos pontos que a gente precisa, uma maior transparência para a gente poder fazer a nossa gestão hídrica de todos os setores. Legal. Jorge, obrigada. Acho que das 3, eu anotei aqui 4 lacunas, gargalos, né, que seria a questão da cuidado
as fontes de água, né? Não considerar a unidade de bacia hidrográfica nesse planejamento, não ter questões nesse sentido. Acho que um segundo gargalo importante que foi trazido aqui, e acho que a gente já pode entrar na reflexão sobre as soluções e como os setores aí podem participar não só da governança, como também na proposição, que é a parte de reuso de água, né? Eu acho que a Ambev tem várias experiências nesse sentido. Outra questão, o conflito de legislação, e aí realmente, de fato, o Brasil tem, desde a década de 90, uma legislação de recursos hídricos, e desde a década de 2000, em 2007, uma Lei Nacional de Saneamento, com uma regulamentação em 2010, que cria uma série de outros conselhos de saneamento, planos de saneamento, regras de concessão, trata de água, esgoto, drenagem, águas pluviais, reuso, e isso ainda está um pouco, não está sintonizado com a gestão da crise hoje, né? A gente olha muito mais o sistema de recursos hídricos. O exemplo é, a quem caberia dizer que pode ter racionamento ou não? É a ANA, o DAE? Não, é a agência, é a Arcesp, que é a Agência Reguladora de Saneamento. Então, ainda existe, né? A quem caberia começar a puxar uma lei de reuso, né? Então, acho que esse é um gargalo. E o quarto, que eu concordo totalmente, eu acho que a gente poderia até ouvir os comentários dos presentes na mesa, que é a questão do acesso à informação. E eu acho que aí a gente tem, né, muitas vezes, experiências das empresas prestando contas daquilo que elas estão fazendo, e a gente vendo aqui, de certa forma, o governo simplesmente passando por cima, e a gente está ainda discutindo aqui, só para explicar para quem não conseguiu entender, o presidente da Sabesp se negando a poder dizer publicamente que o Cantareira está com um nível negativo de água e que as chuvas de verão não foram suficientes nem para a gente chegar no nível negativo. Então, nós ainda estamos nesse estágio de discussão em relação à informação. Então, eu começo aqui, vamos inverter um pouquinho, eu começo pela Simone, que já pode aí avançar, inclusive, nas questões de reuso e iniciativas. Depois, professor Tundini. Então, gente, eu mencionei, né, já na minha primeira fala, peço desculpas por ter antecipado o tema, as iniciativas, né, que a gente tem desenvolvido nessas 3 fábricas especificamente, onde nós já buscamos essas oportunidades junto com outras indústrias, né, para reuso do nosso efluente tratado. E a gente está constantemente buscando novas oportunidades, né? Infelizmente, nem sempre é fácil, até por conta de uma das lacunas, que é a legislação ou regulamentação com relação ao reuso de água. A gente precisa, definitivamente, que isso caminhe. O próprio professor apresentou, e uma das saídas que a gente vê para enfrentar a crise, invariavelmente passa por reuso. Então, é urgente que isso seja discutido e regulamentado em definitivo, e também que pensemos em incentivos para as indústrias, para também que reuso seja efetivamente uma prática amplamente implantada. Além dessas oportunidades de reuso que eu já mencionei, e todo esse sistema de incentivo, controle, reporte, né, do próprio uso da água na produção de bebidas, a gente tem sempre, todo ano, vocês conhecem a Ambev, né? Nossa empresa, a gente é movido por sonho, a gente sonha grande, a gente acha que é o mesmo custo, sonha grande, sonha pequeno, e a gente trabalha por meta, e a gente não aceita não bater meta, né? Então, a gente tem metas globais, 3 delas são relacionadas à água, são metas globalmente, são compromissos globalmente assumidos em todas as unidades do mundo inteiro. Uma delas de respeito à redução do nosso consumo, efetivamente, de água na produção. A gente já quase chegou nessa meta, essa meta tem que ser batida em 2017. A gente já está com 3,26, se eu não me engano, de hectolitros de água para a produção de hectolitro de bebida. A nossa meta é 3,2. Mas, assim, o que eu queria falar, na verdade, é que a gente não olha a questão da água. Não adianta, a gente percebeu isso lá em 2010, que se a gente continuasse focando nossos esforços somente na redução do nosso consumo, no nosso aumento de eficiência, a gente ainda assim não ia resolver os problemas, né? Até porque a gente está se tornando cada vez, a gente está chegando no limite do limite da eficiência. Eu não sei mais o que o pessoal nas fábricas vai conseguir inventar em termos de tecnologia. Porque assim, a gente realmente está chegando num nível de muita eficiência que a gente está começando a perceber que a gente não vai conseguir
talvez, no longo prazo, reduzir ainda consideravelmente, e isso somente não vai garantir a preservação desse recurso tão importante para a gente, para a sociedade como um todo. Por isso que, em 2010, voltando um pouquinho da minha fala, a gente lançou o Movimento Cian, exatamente que nós percebemos que, assim como o Glauco falava para as paredes, a gente também, há 20 anos, falava só para a gente mesmo, né? Questão da água, importância da água, né? E eu, como não trabalho diretamente com água há tantos anos, mas trabalho com sustentabilidade há mais de 10 anos, falo a mesma coisa. A gente falava que era cor de ongueiro. Só que falava de água, era ongueiro, ou eu que sou considerada ongueira, tá, gente? Não sou de sustentabilidade, mas o povo acha que eu sou ongueira. O povo me chama de ongueira. Eu falo, não abraço árvore, eu adoro a árvore, mas eu não preciso, né? Mas assim, a gente falava sobre isso, mas só a gente falava sobre isso. Jornalista não cobria isso. Ninguém nas empresas, além de nós da sustentabilidade, que falávamos sobre isso, né? Então, isso veio agora para a pauta pública, e a Ambev, em 2010, lançou esse Movimento Cian exatamente para levar esse assunto para a pauta pública. Porque nós já víamos e sempre trabalhamos esse assunto com muita seriedade, até por conta... Não é porque a Ambev é melhor do que ninguém, não é porque... Não estou aqui fazendo nenhum tipo de apologia, mas estou falando de business, estou falando de negócio, né? A gente olha o nosso negócio, a sustentabilidade tem que estar dentro do nosso negócio, né? A gente não faz bem sem olhar quem. Eu falo, não tenho nada contra, mas assim, nosso grande objetivo é como é que a nossa empresa consegue entregar os resultados e o que ela se propõe em termos de benefícios sociais, mas também preservando e deixando um legado positivo para o mundo como um todo. Por isso que a gente lançou o Movimento Cian, então, lá. Né? A gente percebeu que não se falava sobre isso, a gente percebeu que somente a nossa atuação interna não ia garantir o futuro, a preservação desse recurso no longo prazo. Então, a gente quis trazer a sociedade para isso, e foram algumas frentes de atuação. E, naquele momento, a gente lançou nosso primeiro projeto de preservação de mananciais, junto com o WWF Brasil. Foi um projeto de 4 anos, foi executado em Brasília, na cidade do Gama, com foco no Rio Crispim. E foi um projeto, nosso primeiro projeto, um grande aprendizado que a gente teve de trabalhar 4 anos na construção de um plano participativo para a recuperação de áreas degradadas, uma série de iniciativas de mobilização, engajamento, treinamento, capacitação da comunidade. Isso foi tudo construído com as lideranças locais. Foram feitas recuperação de áreas em 4 nascentes. Então, assim, foi uma série de iniciativas desenvolvidas, e que isso foi um grande aprendizado para a Ambev, e isso virou não só aprendizado para a Ambev, mas virou uma boa prática global. Né? A nossa companhia, no nosso processo de gestão, trabalha com essa questão de compartilhamento de boas práticas. Isso virou uma boa prática global. E hoje, eu comentei que a gente tem metas globais, né, de meio ambiente até 2017, são 8 metas, 3 delas relacionadas à água, uma relacionada à produção própria, a consumo na produção, mas uma delas está relacionada à proteção, ações de preservação, proteção de mananciais no mundo inteiro, não só no Brasil. Então, isso subiu, eles nosso grupo como um todo, globalmente, entendeu a importância desse tema, e hoje a gente tem metas em várias zonas para a preservação, e aqui no Brasil a gente tem para várias outras bacias. A gente já está, além do Gama, a gente já implementou também o projeto numa outra bacia, aqui no PCJ, em Jaguariúna, com foco no Rio e Jundiaí. E estamos indo aí para uma terceira bacia, novamente ao lado do WWF, em Minas Gerais, e ainda tem outras para vir, espero eu, que eu esteja viva até lá, para a gente implementar em outras bacias, porque esse é um compromisso nosso para a preservação realmente das fontes de água. É isso. Bom, eu queria levantar 3 temas aqui que já foram abordados, mas eu queria aprofundar um pouco a questão da discussão. Primeiro, a gestão por bacias. Isso é fundamental. E o que nós temos notado é que a lei de 1997, ela enfatiza a gestão por bacia, porque é um movimento em direção à descentralização. Só que virou a bacia hidrográfica, e o comitê de bacia virou mais uma burocracia. A verdade é essa, tem uma burocracia que não se move com a velocidade necessária. Então, o ideal seria o comitê de bacia ter condições, através dos insumos fornecidos pelas câmaras técnicas, de fazer o planejamento num período de tempo longo e, com isso, cotejar a disponibilidade, a demanda, o desenvolvimento e a demografia da bacia, os usos múltiplos da água, para poder planejar, inclusive, o desenvolvimento futuro, né, da bacia e de como se vai alocar a água. Então, esse é um problema, é um grande gargalo, e nós temos que fazer todo o esforço, porque a Ambev faz o esforço necessário na direção certa, as indústrias também. Mas e a bacia?
Essas indústrias estão localizadas em uma bacia. Não adianta, é um esforço, até certo ponto, isolado. Eu vou lembrar uma experiência minha com os aeroportos. Eu me envolvi, por exemplo, na gestão de águas do aeroporto de Guarulhos. É um grande problema. O aeroporto internacional de Guarulhos recebe 15 milhões de passageiros por ano. E precisa água, não só para ministrar, tem esgoto internacional. Passa milhões de pessoas por lá. E, portanto, você tem que ter uma estação de tratamento de grande porte e sofisticada. Portanto, e aí eu dei um curso para gerentes dos 67 aeroportos do Brasil, em São Carlos. Eu perguntei para os gerentes se eles sabiam em que bacia estava localizada o seu aeroporto. Só um sabia. Nenhum outro sabia. Todos, Salvador, Porto Alegre, enfim, todos os aeroportos. Ou seja, essa visão da bacia e da interação e da convergência dos processos numa bacia é fundamental. Nós temos que trabalhar isso. O segundo ponto é a transparência. E eu lembro uma palavra em inglês de difícil tradução para português, que é accountability. É o nosso grande problema no país, que faz parte dessa transparência. Você tem que ser transparente, por quê? Porque a população tem que ser informada para poder ser mobilizada. Eu faço sempre um paralelo com a profissão médica. Há muito tempo atrás, quando a pessoa tinha câncer, o exame não era aberto pela pessoa, era pelo médico. Ninguém falava que a pessoa tinha câncer, todo mundo escondia. Né? Nos Estados Unidos, o pessoal dizia, oh, the big C, fulano tem o big C. Hoje, a informação é aberta, o paciente sabe exatamente qual é a sua situação e há uma transparência total do médico, etc., para o paciente, para que ele possa participar do processo, entender o processo e participar e ajudar. A mesma coisa no nosso caso. A população tem que ser informada. As pessoas que moram na Avenida Paulista não sabem que pertence à bacia do Rio Pinheiros, porque não tem mais rio. Está tudo canalizado. E, portanto, tem que passar essa informação e tem que ter transparência. É um erro das autoridades não passar essa informação. Tem uma notícia nova. O promotor de São Paulo, até por uma influência minha, do Estado de São Paulo, ele pediu para a Sabesp, para a Arcesp, para a DAE, para a CETESB, todos os dados de qualidade de água, tudo que tiver. E, portanto, eles têm um mês de prazo para produzir esses dados. É um avanço. Agora, nós temos que montar um processo de controle social, meus caros. Esse é o grande problema no Brasil. Nós não temos controle social. Nós estamos vendo aí as coisas acontecerem sem que a sociedade tenha condições de controle social. E o controle social é participação. E a participação democrática, em que os contrários têm que discutir mesmo e têm que chegar a acordos, tem que ser dirigida a partir dessa possibilidade de participação em bacias, em comitês de bacia. A minha grande preocupação é que todas as inovações e o conhecimento que a academia tem desenvolvido, e, mais uma vez, não é pouco, não tem passado nem para o sistema público, nem para os comitês de bacia. Tem passado até mais para o setor produtivo, porque, como eu disse, o setor produtivo sempre é muito mais aberto, porque ele precisa, por causa da competitividade. Se a qualidade de água não estiver adequada, não vai produzir cerveja, ou não vai vender, ou vai ficar muito cara, e, portanto, é preciso dar condições para que o setor produtivo, e o setor produtivo sabe disso, tenha essa visão. Precisa fazer pressão, e o reuso é importante porque entra nesse processo. Precisa fazer pressão. Por exemplo, mais um exemplo. Por que não reusa água em grande escala no Brasil? Porque não trata esgoto. Nós tratamos só 35% em média de esgoto. Se tivesse... Eu trabalho na Jordânia. Na Jordânia chove 50 milímetros por ano. O que cai numa chuva aqui, cai num ano na Jordânia. Agora, lá, cada gota importa. Cada gota é reciclada. Tem que reciclar, mas trata tudo.
né? A Palestina também, que tem um sistema de reuso muito avançado, tem padrões. Nós não temos padrão de reuso no Brasil, o sistema público não conseguiu produzir um padrão de reuso ainda para o Brasil. Esse é um outro problema que nós temos. Então, há uma disparidade entre a legislação e a ação. E a participação da comunidade no meio me faz pensar uma coisa que eu acho muito triste, viu? Outro dia eu estava fazendo uma reflexão com uma repórter da revista Piauí, que estava me entrevistando. Eu disse para ela, olha, você sabe de uma coisa? Eu vou fazer 77 anos e eu cheguei à conclusão que, aparentemente, no Brasil, o povo é apenas um detalhe. Você não acha, não? Parece que o povo é só um detalhe, e, às vezes, um detalhe que incomoda. Mas é só um detalhe. Não é o objeto principal da ação do governo, da preocupação geral. Então, esse é um ponto que tem que ser considerado. Como fazer funcionar esses comitês de bacia? Como passar da burocracia do comitê, que é muito bonito, o comitê se reúne, é o Parlamento das Águas, decide, mas não acontece nada. Quem que vai plantar as árvores do comitê? É a agência. Tem agência? A maioria não tem agência. Tem financiamento? Tem o FEIDRO. Funciona? Funciona mais ou menos, depende da bacia e da pressão que se faz. Então, essa questão tem que ser trabalhada de uma forma muito mais efetiva, e daí eu acho que os agentes do setor produtivo têm um papel importante, porque eles podem ter uma ação mais efetiva junto com as organizações da sociedade nessa questão de transparência e de utilizar mais os instrumentos, porque a lei existe, a lei pode ser, e a lei não é má, a lei brasileira de recursos hídricos não é uma lei, não é ruim, só que ela está no papel, ela não funciona como muitas leis no Brasil. Ela precisa ser colocada em execução de uma forma mais efetiva. Obrigado. Temos aqui o Wagner, o Glauco e o Jorge. Eu acho que, além da questões dos gargalos, a gente começar a pensar o para frente, o que podem ser incentivos, a gente faria mais essa rodada aqui com os três, e depois a gente abre para perguntas que vocês tiverem, ainda dá um tempo para a gente explorar aqui os nossos palestrantes. Então, vou começar com o Wagner, o Jorge e depois o Glauco. Tá. Bom, tendo como base aquele sistema de gestão que a gente comentou, dentro dessa reflexão para o futuro, né, que é a lógica de inovação, e também recebendo inputs, né, de tal forma como você consiga fazer conexão com o que é o teu negócio, né, de tal forma como aquilo faça sentido para a atuação empresarial. Então, a partir até de um estudo da Embrapa, da Unicamp, que vocês devem conhecer, né, de impactos de mudanças climáticas na agricultura brasileira, e impactos significativos em regimes de chuva, inclusive, fazendo com que haja até uma projeção de prejuízos da ordem de 7 bilhões de reais até 2020, por conta de todo esse processo. Então, trouxemos aquilo para uma reflexão estratégica, e aí, bom, o que se faz a respeito, né? Como é que a gente se posiciona com relação a esse tema? E aí entra, acho que são os desafios da empresa, e como eu coloquei, cada um tem que buscar dentro do que é a sua competência essencial, o teu âmbito de atuação, a sua possibilidade de influência, como agir, né? E sempre, necessariamente, todo esse tecido é complexo, a parceria é a questão fundamental. Então, em 2010, nós desenhamos, junto com a Agência Nacional de Águas, junto com o WWF Brasil e junto com a Fundação Banco do Brasil, o que é chamado de Programa Água Brasil, que a lógica é um laboratório onde a gente possa estar ensaiando formas de estar financiando boas práticas agrícolas no meio rural, e para isso a gente está atuando nos diversos biomas, e no meio urbano, gestão e tratamento de resíduos sólidos que, não adequadamente tratados, contaminam lençóis freáticos, contaminam mananciais, destroem mananciais que sejam, né? E aí nós temos pelo menos uma atuação em cada região do país, em cada tipo de cidade. Esses balões de ensaio servem de referência para alimentar o que é a esteira de negócios do banco, a postura de atuação do banco. Agora, é um processo que é necessariamente participativo, é de construção coletiva, não é simples, é muito fácil falar aqui, Cissa sabe disso. Nós temos aí um viés do setor empresarial atuando, um viés, uma dinâmica de organização não governamental, que é a WWF Brasil, de uma agência reguladora de Estado, que é a Agência Nacional
de águas, de uma Fundação Banco do Brasil, que apesar de ter, né, o pé no setor empresarial, mas também é vinculado ao terceiro setor. Como conciliar isso tudo? Isso na gestão de alto nível do programa. E na gestão lá na localidade, com os comitês de bacia, com o governo local, com a comunidade local. É um processo extremamente complexo, de longa maturidade, mas que a gente acha necessário, por ser um processo de inovação, você ter esse laboratório que, né, já está, porque nós estamos desenvolvendo também diretrizes socioambientais para o financiamento nos diversos setores que o banco atua, alimentando, né, com os casos de sucesso, o que é a linha, a esteira de negócio e de processos do banco. E a intenção e interesse ainda maior é oferecer também os recursos, os conhecimentos gerados por todo esse processo para a comunidade, para a sociedade em geral, né? Então, acho que essa é a lógica, né? Uma lógica de inovação, é uma lógica de parceria e uma lógica de compartilhamento, porque a questão interessa a todos nós. Só um último comentário, muito interessante. Nós temos já também, acho que há mais de uma década, interessante, mas triste ao mesmo tempo, né? É um processo de apoio a vítimas de calamidade, né? Porque toda hora que acontecia uma calamidade, justamente resultante da alteração do ciclo hidrológico aí, ou água de mais ou água de menos, aí era aquela loucura, né? O governo do estado está pedindo apoio, né? O banco atua em todo o país, e o que a gente pode estar fazendo? A respeito aí, toda a mobilização, que demora, até você juntar todo mundo, demorava uns 3, 4 dias, sentava para pensar o que fazer, e aí se definia o que se fazia a respeito e o que poderia ser apoiado. Diante desses acionamentos, a gente estabeleceu um processo sistemático também de apoio a vítimas de calamidade, onde há ações já pré-definidas para apoio ao funcionário, que é atingido, que ele pode ser atingido enquanto cidadão ali, perdeu a casa, e aí tem as linhas de apoio ao funcionário que alcançam as necessidades que ele vem a ter, à comunidade e aos clientes, né? A gente sistematizou esse processo. E aí foi assim, uma vez, um ano, daí no outro ano 2 vezes, né? 3, 4 vezes. Então, assim, isso que o professor falou, do aumento da frequência, a gente está sentindo diretamente através do acionamento desse processo que está sistematizado na nossa organização. E o último foi agora do Acre, né, que a gente vivenciou agora, que acionamos. Aí todo mundo já sabe o seu papel, né? Já acionamos a videoconferência no dia seguinte, né, quando acontece alguma coisa dessa natureza, e várias ações já são pré-estabelecidas para dar o devido apoio, né? Então, mas são ações emergenciais. E o que nós estamos comentando aqui são ações mais de cunho sistemático, o que é do que seja a natureza de uma instituição como a nossa, que a gente pode estar fazendo de apoio mais sistemático, efetivo e colaborando até para a mudança do estado de coisas para um patamar mais elevado. Eu complementaria aí, dentro da linha que o professor comentou, da parte de reuso, há 2 tópicos que foi comentado aqui, a parte de regularização, regulamento propriamente dito. Quer dizer, o reuso ele está regulamentado aí, do ponto de vista de quantidade, que hoje necessita de outorga de direito de uso, principalmente para as estações, principalmente não, apenas para as estações de tratamento de esgoto públicas. Tá? Agora, e as do setor industrial? Também precisa, porque altera o balanço hídrico. Porém, na questão da quantidade, qualidade, tem da quantidade, mas não tem da qualidade. Nós discutimos por quase 1 ano e meio dentro da CETESB, na Câmara de Saneamento, uma normatização, fechamos a proposta, não houve consenso, mas não evoluiu dentro da casa e muito menos no governo, a aprovação para as ETS públicas. Então, quer dizer, a discussão ainda fica no contrato entre as partes da qualidade da água fornecida para um cliente industrial ou para qualquer outro cliente, inclusive, por exemplo, Campinas, para solucionar esse problema, para a estação deles atender o aeroporto de Viracopos, eles fizeram uma lei específica com padrões de qualidade para poder fornecer o aeroporto. Tá? É a única que eu tenho conhecimento municipal que está com isso em andamento. Mas, do ponto de vista legal, federal, estadual, nós não temos de qualidade. Entendemos, como federação e centro das indústrias, de que, do ponto de vista de contrato entre partes,
setores produtivos, o fornecimento de água de reuso, isso seja tratado individualmente, caso a caso, como a CETESB trabalha no licenciamento ambiental das unidades de reuso. Caso a caso, dependendo do tipo de uso que vai ser utilizado, define os padrões de monitoramento. Bem, para falar em soluções, a gente precisava mais tempo, né, porque é a parte mais bacana de falar, né? Mas, sendo bem breve aqui, quando a gente fala de petição de proteção de nascentes, né, o pessoal pode falar, pô, mas o WWF está falando de nascentes, você sabe fazer isso? A gente trabalha com recuperação de nascentes há mais de 10 anos, e graças também às parcerias que a gente vem construindo para isso, né, Banco do Brasil, Ambev, e eu queria fazer uma menção especial ao HSBC também, que foi o principal parceiro, eles já saíram, né? Foi o principal parceiro, tem sido o principal parceiro do WWF aqui no Brasil, nessa agenda de água também. E a gente tem feito vários trabalhos demonstrativos de recuperação de nascentes, e o resultado é o seguinte, dá, viu? Dá. Tem que começar logo. Não dá para... Se você der uma forcinha para a natureza se encarrega de fazer o resto. Então, os projetos nossos ali têm demonstrado que, num prazo de 3 anos, esse do Cabaçal, que vocês têm aí um livro também, Movimento pelas Águas do Cabaçal, não sei se vocês pegaram, foi um projeto que a gente começou em 2010 ali, com o apoio do HSBC nas nascentes do Rio Cabaçal, no Mato Grosso. Se vocês olharem essa região hoje lá, 3 anos depois, está tudo florestado e a água está jogando assim, está jorrando. São 12 hectares que foram recuperados, 12 nascentes que estão ali pulando água. Até o próprio dono da fazenda, ele não acredita. Ele falou, mas, sinceramente, gente, eu estava meio desconfiado desse papo de vocês no começo aqui não, viu? Mas o troço funciona mesmo, quer dizer, dá para fazer, tem que começar logo, né? E assim, infelizmente, a gente viu que com esse movimento do lançamento nacional da petição pelo Plano Nacional de Nascentes, a própria Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, também lançou no Dia Mundial da Água um programa de proteção de nascentes, lá que eles vão coordenar. E a gente está curioso para saber também um pouco mais sobre isso. E o Estado de São Paulo também tem o programa Nascentes, que vai começar agora também. Então, assim, esse movimento está ganhando ressonância, isso é muito importante, né? A importância disso. E aí, para fechar aqui, a minha última contribuição, o WWF trabalha com o setor corporativo em busca de soluções para a água no mundo inteiro. O WWF está presente em mais de 100 países, e a gente, no Brasil, esse tema de escassez de água no Sudeste é novidade, né? Isso aqui é a primeira vez que... Né, foi em 53, mas 53 não era tão industrializado assim, a Sudeste. Então, a gente está meio surpreso, assim, a gente está meio sem saber o que fazer. Mas lá fora, como o professor Tondizzi falou, nos outros países a falta da água é um troço super comum, né? Tem países aí que, né, como o professor falou, chove 50 milímetros no ano inteiro. Então, o WWF, nesses países, desenvolveu uma estratégia chamada de Water Stewardship, que é uma escadinha de 5 degraus que a empresa tem que se comprometer a subir para chegar num nível de governança, né, que é realmente ela trabalhar em toda a bacia hidrográfica e não só nos muros da fábrica para dentro, mas dos muros da fábrica para fora, se envolvendo em comitê de bacia, governança. É claro que eu não vou explicar em detalhes aqui, porque a gente não tem tempo, mas eu convido vocês a avaliarem esse tema no nosso site do WWF Internacional, colocar a palavra Water Stewardship, e lá tem uma série de documentos, publicações, inclusive da aplicação dessa estratégia, em parceria com algumas empresas, como a HIM, que é uma empresa têxtil, a SAB-Miller, que é uma empresa de cerveja também na África do Sul. Tem alguns casos da aplicação dessa ferramenta, dessa metodologia lá. E no passo 2 dessa estratégia, que é a avaliação dos riscos, a gente desenvolveu uma ferramenta de risco hídrico, junto com o DEG, que é o banco alemão, que avalia os riscos da empresa em 3 níveis: o risco físico, o risco reputacional e o risco regulatório. Então, essa é uma ferramenta também que tem ajudado muitas empresas a entenderem essas 3 dimensões de risco e também entenderem onde estão esses riscos espacialmente falando, porque essa ferramenta tem uma interface com mapas. Então, você consegue colocar ali, nessa ferramenta, as suas fábricas, as fábricas
e aonde que essas fábricas estão localizadas, em quais bacias e quais os riscos coletivos que estão ali presentes. Então, essa ferramenta que a gente tem trabalhado muito fora do Brasil, e a gente quer trabalhar mais intensamente no Brasil, e contamos com o apoio de muitos de vocês aqui para disseminar metodologias e ferramentas como essa. E aí o CBEDS, que é a Câmara Empresarial do Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, lançou ontem, né, Simone? Essa publicação de gerenciamento de riscos hídricos, onde várias ferramentas como essas estão mencionadas, descritas, né? E aqui tem um box especial também do AWS, que é uma proposta de uma normativa de certificação de boas práticas de água para o setor empresarial. A AWS significa Alliance for Water Stewardship, onde tem acho que 9 ou 11 instituições que fazem parte desse board, desse conselho do AWS, e estão discutindo já 40 critérios de boas práticas, que vai virar uma norma, e a ideia é trazer isso para o Brasil, porque isso já está rolando lá fora. Está numa versão 1.0 ainda, uma versão beta, que está sendo testada desde abril de 2014, mas a ideia é trazer essa discussão para o Brasil para que a gente tenha um incentivo interessante também para as empresas que estão fazendo a lição de casa. Tá? E, por fim, para finalizar mesmo... Oi? Então tá. Então, vou deixar para... tá joia. Obrigado. Obrigada, Glauco. Foi todo mundo, né? Foi. Então, a proposta agora é que a gente possa ouvir um pouquinho de perguntas de vocês. Então, não sei como é que a gente vai fazer. Já vi 5 pessoas aqui levantando a mão. Caiu tudo aqui. Aqui ela, depois ele, ela... Eu não sei. Oi, bom dia a todos. Fazer só um minuto. Fazer essas 4 primeiras perguntas, você e ela ali na terceira, quarta fileira. Terceira. E aí depois eles respondem e a gente volta de novo, porque senão ficar muita pergunta, não vai dar para lembrar, né? Bom dia a todos, obrigada. Eu sou Jasmine, trabalho na GE. Obrigada pelas contribuições, eu gostei muito do debate. Eu vou tomar a liberdade de fazer 2 perguntas e depois vocês veem se é possível responder. Uma primeira pergunta para o professor Jorge e para o José também, aproveitando a colocação do caso de reuso em Campinas, e porque a GE fala nessa tecnologia de tratamento de reuso, como uma questão prospectiva, como vocês veem a evolução do quadro regulatório para reuso, incluindo para reuso de consumo humano? Assim, não sei se tem uma bola de cristal aqui, mas devido ao contexto atual, a gente caminha para isso, em quanto tempo, enfim. Então, isso é uma primeira pergunta. Segunda pergunta, talvez para todos, eu fiquei até surpresa vendo os dados apresentados por você, José, sobre as práticas da indústria. Não? Parece que já tem muitas boas práticas, 60% das empresas, já desde 2006, no Estado, já praticam reuso, já tem também tratamento, enfim. A gente já chegou, assim, tem um outro patamar para chegar do ponto de vista da indústria. O que está faltando? Assim, já chegamos... os outros parâmetros, agora a gente depende do poder público, das parcerias, ou do ponto de vista do setor produtivo. O que vocês podem fazer mais? É possível fazer alguma coisa? O que falta para chegar a um outro patamar de eficiência e de eficiência? Oi, meu nome é Juliana, eu trabalho no Google. Eu faço parcerias de produtos de impacto social. Então, o meu trabalho é realmente trazer essa transparência dos dados cada vez mais próximos da sociedade. E tem um problema muito grande hoje em dia, que quando você fala de dados, né, muitos dos dados existem, as informações existem, mas nem é a questão da transparência, é a questão da abertura dos dados. Não é uma cultura nossa aqui no Brasil trabalhar com dados abertos. Né? E é uma coisa que eu até gostaria depois de conversar com vocês, de como que a gente pode trabalhar com dados abertos para as pessoas acessarem isso, não só via mídia, mas desenvolvedores, e cada vez os dados estão cada vez mais abertos, mais disponíveis, né? E fora do controle de vocês, porque são dados justos e confiáveis. Né? Então, uma pergunta que eu tenho para vocês é como que vocês veem essa questão de abertura dos dados. Né? Por que hoje em dia ainda não se conversa sobre isso?
E uma outra pergunta para o Jorge. Teve uma vez que eu estava num evento junto com a Nossa São Paulo, e o presidente da Nossa São Paulo falou assim que hoje em dia um dos problemas muito grandes aqui é o desperdício de água quando a gente fala de tubulação, que 30% das águas elas são desperdiçadas. Para mim isso me doeu muito, entendeu? Então como que vocês veem um tipo de trabalho junto com a prefeitura, inclusive, de nessa questão do desperdício, do momento que sai dos reservatórios e chega na casa das pessoas? E depois eu quero conversar também com você sobre como que o Google pode ajudar no mapeamento dessas nascentes aqui. Acho que tem um fit bem legal. Tá. Bom dia, meu nome é Martin, eu sou sócio de uma consultoria que se chama People for a Better World. Eu queria fazer uma contribuição e uma pergunta, talvez a Simone possa nos comentar um pouco da experiência da Ambev nesse sentido, que é a seguinte. Eu acho que tem uma grande diferença entre as ações, estamos falando de água, poderia ser eficiência energética, poderia ser várias coisas, as ações que uma empresa pode realizar do portão para dentro, reuso, diminuição de consumo, etc. Basicamente, estamos falando de uma mudança que é técnica e que pega carona nos valores que são consolidados já na maioria das organizações, que são lucratividade, eficiência, produtividade. Trata-se, sim, de trazer tecnologia, trata-se, sim, de colocar uma prioridade para que o pessoal dedique atenção a esse tema, mas basicamente é business as usual. Quando a gente vai para um nível de parceria, de trabalhar o sistema dentro do qual a organização é inserida, porque é óbvio que chega um momento que não tem como ter água sozinho. A Simone falou claramente, a eficiência tem um limite. Para eu ter água, o sistema dentro do qual estou inserido tem que ter. O barco do Mar de Aral não vai navegar sozinho. Para navegar tem que ter água no Mar de Aral. Então essas parcerias são fundamentais. Porém, elas exigem um outro nível de consciência organizacional e individual. Então aí, o gargalo, me parece, e eu acho que é um pano de fundo de tudo o que estamos falando, é essa própria mudança cultural. Porque, infelizmente, o centro de atenção na maioria das empresas, seja na governança corporativa, ou seja, dono, conselho de administração ou na própria gestão, é uma visão, na maioria dos casos, principalmente de curto prazo e voltada à dimensão financeira. Não tem espaço para essas questões que estamos falando, porque não tem resultado imediato. E a gente viu através das apresentações que muitas dessas questões são sistêmicas, são complexas e requerem uma atuação em outra dimensão, não quer dizer excluindo essas, mais paroquial, mais do aqui ou agora, mas transcendidas por outras dimensões que são muito mais sistêmicas de longo prazo. A gente tem um gigantesco desafio de governança privado e público, a meu ver, para chegar lá. Que soluções tecnológicas apenas não vão permitir resolver. Estamos falando de cultura, de níveis de consciência, de níveis cognitivos. Para ilustrar, tem pesquisas nos Estados Unidos que foram feitas com 5.000 executivos de primeira linha de grandes empresas norte-americanas que apontam que apenas 10%, na verdade a cifra é menor de 10%, tem níveis cognitivos para lidar de forma eficiente com a complexidade do mundo. O professor falou várias vezes da palavra complexidade, ela é considerada hoje o maior desafio das lideranças públicas e privadas. E com ela, com essa multidisciplinaridade, com esse tecido, todo isso está interrelacionado, vem a questão da ambiguidade, vem a questão da incerteza, que são questões que vão muito ao contrário do nosso modelo mais cartesiano, mais linear e tradicional de pensar. Não quero fazer uma discussão sozinho, mas eu queria talvez a experiência através da Simone de como foi essa evolução de consciência na Ambev, de quais foram as barreiras e o que permitiu de passar de uma visão do portão para dentro a uma visão muito mais colaborativa junto com as partes interessadas que estão envolvidas nesse tema. Oi, bom dia, meu nome é Thaís, eu trabalho na TAN, na área de sustentabilidade. Queria agradecer ao WWF e a todos vocês aqui. Acho que não precisa reforçar o quão importante é esse tema para nós, para todo mundo, como empresas e como pessoas, inclusive.
A minha dúvida é em relação, eu queria trazer à tona um assunto que eu acho que esteve bastante em pauta, eu não sei como está agora, eu não estou acompanhando, mas a questão de pagamentos por serviços ambientais. Eu acho que é um tema bastante polêmico, eu tenho visto opiniões contra e a favor, e eu queria saber a opinião de vocês, como vocês veem isso, se é uma ferramenta mesmo que pode ser vista como algo que vai trazer valor, vai trazer solução para esse problema, vai contribuir para a solução, ou se é realmente uma ilusão, assim, como se dizem, como você vai precificar uma coisa que não tem preço, né, a vida, a natureza, enfim. E como isso está sendo discutido no mundo e aqui no Brasil. Então, essa, na verdade, é para todos. Obrigada. Alô? Eu acho que a gente pode começar aqui pelo o Jorge, né? Fazendo só um resgate. Eu acho que tem a pergunta mais específica da Jasmine, mas tem uma pergunta geral, acho que foi muito bem colocada, né, sobre qual que é o patamar que nós estamos, vai dar para avançar, se o entrave é governos ou não, que tem a ver um pouco com o que o Martim trouxe em relação à complexidade, né? Então, a gente podia começar com o Jorge, a Simone, que foram citados, e aí depois a gente entra aqui nas falas de todos. E eu acho que a combinação seria terminar meio-dia, então poderia ser essa fala de cada um e já também finalizando com uma consideração final. Obrigada. Bem, Jasmine, né? Não, para que isso? Eu acho que, na realidade, entendo que tem muito avanço ainda, tá ok? Eu acho que ali foi a pesquisa em cima da questão do reuso. Eu mencionei a questão também de inovação tecnológica. Isso vai depender muito do estágio que está a atividade ou a cadeia produtiva, a própria colocação, que você tem corporações globais, que você tem metas, indicadores de competitividade muito diferenciadas, tá, entre setores produtivos, e automaticamente também o porte da empresa. Tá? Então, micro e pequenas empresas, quando eu conversei com o Wagner, comentei também, ele comentou, precisa avançar com incentivos, porque o setor micro e pequena empresa é um grande empregador desse país, tá? Do ponto de geração de postos de trabalho. Então, é importante também ele estar estruturado para atender as necessidades dele, as necessidades das regulamentações, tá ok? Mas a necessidade também de, ao estar participando de uma cadeia produtiva, onde ela tem metas estabelecidas para a questão de fornecimento de material, tem uma gestão ambiental de sustentabilidade mais proativa, essas atividades de micro e pequena empresa precisam avançar. Tá ok? Por exemplo, nós estamos conversando muito fortemente com o SEBRAE sobre esse aspecto. Tá? Precisamos trabalhar essa visão, como eu também fiz essa pergunta para no caso, o Wagner do Banco do Brasil, mas para o setor financeiro. Por quê? Porque o setor financeiro está trazendo, em função de uma normativa federal, do Banco Central, exigências ambientais agora. Então, essas exigências ambientais têm dificultado o acesso. Não é só ter a regulamentação de autorizações governamentais, mas também de ter uma postura, tá, também de como empresa frente às necessidades ambientais. Então, esse eu acho que é o ponto, eu acho que nós temos ainda que avançar, depende muito do estágio, e esse é um número específico para a questão do reuso. Tá ok? Tem programas, tem metas, mas como até o colega falou, às vezes é um olhar muito específico da atividade, da empresa, mas quando você cai para uma dimensão que é sistêmica, por exemplo, do Sistema Nacional e Sistema Estadual de Recurso Hídrico, você vai ver que você não tem incorporado nisso, e muito menos nos planos de bacia, esse olhar todo que nós estamos conversando aqui. Está muito longe, eles estão cumprindo ainda, desculpa pela expressão entre parênteses aqui, tabela. Por que tabela? Porque nós não estamos avançando, mas vamos falar a verdade aqui.
Os comitês de bacia têm que cumprir esses instrumentos previstos na normatização, porque eles ganham mais recurso. Recurso para aplicar nos pedidos da bacia, das necessidades. E o próprio FEHIDRO, como o professor colocou, ele ainda tem uma dinâmica muito burocrática. Você apresenta uma proposta, demora 2 anos até para sair os primeiros recursos. É um dos gargalos do sistema de recurso hídrico que o setor produtivo não pede, porque você vai diretamente no banco com custo financeiro mais em conta do que ir pegar recurso do sistema de recurso hídrico. Então, essa é a realidade. Tá? Só uma complementação, acho que nas respostas, né, também trazer aqui a questão que a Thais apresentou em relação ao pagamento de serviços ambientais, eu acho que é bem importante, e a Juliana sobre a questão dos dados abertos, o acesso à informação e de que forma isso, acho que até tem uma constatação, né, que a crise da água de 2014 e 2015, ela tem na falta de transparência e diálogo uma das razões de ter ganhado um nível de gravidade alto, né, porque o governo do Estado, ao longo de 2014, tratou a crise como um problema isolado e pontual e negando a crise até que as ações, então, a questão do acesso à informação e de como isso pode estar aberto, né, como dados abertos, é muito significativa para a gente sair dessa crise. Então, passar... Só para exemplificar isso, você fez essa pergunta, um minuto só. Uma das transparências que nós pedimos por governo, exemplificar quando eu falei que a Sabesp opera o sistema Cantareira, ela não divulgava a vazão de afluência, que era chave para você entender como é que é o balanço hídrico de um sistema. Entendeu? Então, quer dizer, não está totalmente aberto à informação nesse aspecto específico de gerenciamento de recurso hídrico. Eu acho que, complementando, a gente, além da questão da informação, tem uma questão também de fiscalização de outorga, né? Ninguém sabe quantas pessoas tiram, gente. Né? A gente fica... Porque a gente leva isso muito a sério. Né? Agora, eu não sei se os meus vizinhos levam a sério, como a gente leva, né? Então, esse é um ponto. A gente não tem, infelizmente, também capacidade de fiscalizar o que a gente hoje, teoricamente, sabe para conseguir gerir, que são as outorgas. Né? Então, esse é um outro ponto que eu queria também colocar aqui, acho que na questão legal. Vou falar um pouco de PSA. A gente vê como um instrumento importante e complementar quando a gente fala de preservação e principalmente de produção de água. Ontem, inclusive, a gente teve um evento em Jaguariúna com a Prefeitura de Jaguariúna para lançar oficialmente o Programa Produtor de Água, que é o Programa Bacia Jaguariúna. A Ana esteve presente também e validando. Né? A gente sabe que é polêmico, talvez nunca seja unanimidade, né? E eu também não tenho uma posição 100% formada, mas acho que ele é necessário. Né? Talvez não seja a única saída, mas eu acho que, visto que a gente tem que ter sistemas de incentivo ainda, infelizmente, né? A gente não tem um nível de conscientização e educação homogêneo no Brasil, eu acho que é um instrumento válido. É complexo também, até para ele ser sustentável no longo prazo, uma vez que a gente também tem uma dependência política grande para um programa como esse funcionar e se manter no longo prazo. Né? A gente não pode, cada prefeitura, as cabeças mudarem e o programa cair, né? Porque é um programa que tem que ser da prefeitura, claro, com uma série de outros parceiros apoiando o desenvolvimento desse projeto. Mas a questão você falou que a água não tem valor, né? Ela tem custo, talvez não tenha valor. E o que a gente faz exatamente no modelo de PSA, para se tornar, de alguma forma, atrativo para o produtor, né, as práticas de conservação e produção de água na propriedade, a gente faz todo um estudo de custo de oportunidade. Né? Então, qual é o uso feito naquela terra, quanto a gente teria que oferecer em termos de PSA para ele trocar uma ação de degradação ambiental por uma de conservação. Então, assim, eu acho que ele é importante, mas ele é um viés, eu acho que a gente tem que tratar de várias formas, tem que ter várias abordagens, dependendo também de cada bacia. Né? Então, assim, mas eu acho que ele é importante, sim. Falando um pouquinho para o Martin, não tinha te visto, que bom vê-lo aqui.
eu concordo, e aí como profissional de sustentabilidade, nós temos umas dificuldades, né, com alguns pontos, e você colocou uma questão grande, que eu acho que é de consciência, maturidade empresarial e longo prazo. Né? A gente tem uma briga sempre nas empresas, não só na empresa, eu acabei de falar aqui de governo, de prefeitura. Né? A gente tem agendas de curto prazo e a água é uma questão de longuíssimo prazo. Né, Glauco? Eu encho tanto o saco do Glauco quando a gente fala, Glauco, eu preciso de resultado mais rápido, Glauco, se na natureza demora, mas minha empresa não entende. Então, assim, a gente tem isso, né? A gente sabe que a gente tem uma urgência, né, de querer ver resultados, etc. O que eu entendo assim, de experiência lá na Ambev, né, que tem nos ajudado muito? A questão dos compromissos públicos. Esse set de metas que eu comentei, globais, eles são de 4 anos. Então, nesses 4 anos, meu presidente pode mudar, ele não vai poder falar, eu não vou fazer isso, não. Né? Porque a empresa publicamente divulgou isso. Eu faço questão de falar para todos os jornais, para ficar registrado, para depois ninguém querer mudar. Né? Então, assim, eu acho que a questão dos compromissos públicos, se possível, de longo prazo, são muito favoráveis para as empresas, porque elas, de alguma forma, estabelecem uma agenda que não pode ser mudada. Uma coisa que nos ajudou muito em mudar essa consciência de olhar só dentro da nossa operação e começar a olhar fora, além, claro, da questão da urgência do tema para o nosso negócio, a gente tem que levar em consideração que, provavelmente, o Banco do Brasil nunca vai ter esse assunto tão nervoso quanto para a gente, porque isso é uma questão muito relacionada à nossa sustentabilidade, ao nosso negócio mesmo. Então, claro que a gente vai ter uma abordagem, a gente tem que ter, eu acho que mais focada do que outras indústrias, mas a gente tem uma abordagem de risco hídrico para as nossas unidades. Né? Então, quando você começa, e o Glauco comentou aqui, da ferramenta do WWF, e a gente tem esse olhar de risco hídrico para cada fábrica nossa, quando eu olho riscos reputacionais, físicos e regulatórios, eu, de alguma forma, também começo a trabalhar a questão de mapeamento e relacionamento com os stakeholders. E quando você começa a se relacionar com os stakeholders, invariavelmente você vai para fora. E o ir para fora não é só sentar e falar, mas também trabalhar em ações coletivas, em parcerias. Né? E aí é um exemplo de como o WWF entrou na nossa rede de relacionamento e trouxe uma série de inquietações, né? E que a gente acabou desenvolvendo, inclusive, o programa Bacias. Então, quando você, eu acho que começa a ter um olhar de risco, e isso considera os públicos de relacionamento, esses públicos, você tem que se relacionar com eles, eles começam a demandar e a sugerir, em alguns momentos, incomodar, e isso ajuda a gente a se abrir cada vez mais. Eu não estou falando de ONGs, eu estou falando também de governo, que a gente tem que sentar para discutir, inclusive, revisão de outorgas, licenciamento de fábrica, e uma série de assuntos surgem à tona, de demandas, para a companhia, mas também de uma questão que o professor comentou e que eu esqueci de falar, da importância da participação da iniciativa privada na gestão de bacias. Nós temos uma preocupação enorme, nossos gerentes de meio ambiente das fábricas sentam como usuários nos comitês e tem que se participar, gente, porque, assim, se já é difícil com as empresas, imagina sem as empresas. Então, a nossa operação, a gente faz questão de participar dessas discussões, para poder tentar elevar o nível das discussões e acelerar todos os processos. O tema de pagamentos ambientais, ele é um tema bastante quente, e eu queria convidar o Jean-François, que é o nosso superintendente, para dar uma palavra rápida. Eu sei que estamos em cima do tempo, mas eu acho que o assunto ele é importante e merece uma reflexão. Jean. Obrigado, boa tarde. Então, serviço ambiental envolve principalmente o papel da floresta para diversos serviços, como, por exemplo, claro, a geração de água e outros. Mas, então, o papel das árvores para podermos ter águas. Nesse sentido, eu acho que a crise hídrica veio um pouco tarde, porque ela estava já instalada em 2004, 2010. Em 2012, nós tivemos uma votação do novo Código Florestal, reduzindo drasticamente a proteção dos mananciais, a proteção das beiras de rio, etc. Se tivéssemos tido essa crise intensa um pouco mais cedo, talvez o resultado dessa discussão teria sido outro. Mas, ainda assim, a gente tem um grande potencial
e temos que implementar e fazer valer essa legislação. Mas, nesse sentido, pagamento de serviço ambiental precisa ser um pouco ampliado, porque a gente vê que a governança apenas legal não é bastante para poder preservar essas florestas e garantir o serviço. Então, em vez de pagamento de serviços ambientais, a gente fala de investimentos para serviços ambientais, que vai mais amplo do que apenas pagar, compensar pontualmente determinados produtores. Se a gente quer que esse conceito ganhe escala, a gente tem que começar a observar o que cada um é capaz e disposto a investir para garantir sua água em longo prazo, investir fora da sua fábrica. Isso é, eu acho, o desafio e demanda uma mudança de mindset, e uma mudança no processo de planejamento do investimento industrial, qualquer que seja ele, ou até produtivo, no sentido de garantir o que está em montante e também garantir também para o seu vizinho que está em jusante. Então, isso é a noção de serviço ambiental, que se não passarmos para essa fase, nós vamos ficar no pontual, no piloto, e nós não vamos poder ganhar a escala necessária para que isso seja uma ferramenta valiosa para a gestão dos recursos hídricos como um todo. Então, obrigado. É só comentar o que o Martin colocou a respeito da visão, a necessidade de visão holística, e é exatamente isso, né? Todo um processo complexo que é necessário essa visão, mas o que vem primeiro, né? Vem a liderança empresarial, vem a liderança política, vem a liderança da sociedade civil, elas se retroalimentam, né? Dentro exatamente desse processo complexo que nós temos. Como trazer isso para a organização dentro de uma visão mais de médio e longo prazo? É conectar com a estratégia. Eu acho que esse é o papel das áreas de sustentabilidade. Quem tem o tema mais claro na cabeça, um papel que seja uma área ambiental, em uma indústria, focar com sustentabilidade. Imagina vocês essa parceria com o tema água há 5 anos atrás. Nós fomos avaliados por uma revista. O que o Banco do Brasil está fazendo a respeito do tema? Né? Isso não tem a ver com o processo produtivo do Banco do Brasil, mas tem a ver com 2/3 de quem a gente financia do agronegócio brasileiro. Né? Nós somos o maior financiador do agronegócio brasileiro na América Latina. E a água impacta fortemente este cliente. Né? Então, isso tem tudo a ver conosco. São ações de médio e longo prazo. Aí você conecta com a estratégia da empresa e você traz o assunto para o debate, para a agenda empresarial. É buscar essas conexões de tal forma que façam sentido para a visão executiva. Não é uma questão simples, né? Há sobressaltos, há entendimentos diversos, mas você tem um lastro para a atuação, conectando isso com o negócio, desde uma ação mais de curto prazo, com linhas de financiamento que podem ser desenvolvidas, ou até construir todo um processo desse de articulação que pode gerar soluções inovadoras para os seus clientes, né? E o sucesso dos seus clientes necessariamente é o seu sucesso. Né? Se a água afeta diretamente meus clientes, vai me afetar também. Então, não vai adiantar eu falar de Edgar Morin, né, na reunião do conselho diretor da organização, vão me colocar numa camisa de força, falar de Maturana e levar do lado ali. Né? Mas falando que, olha, o cafeicultor lá de São Paulo, lá do Oeste Paulista, ele vai sofrer um processo de alteração de regime de chuvas, de mudanças climáticas, que vai estar deslocando a cultura dele. Né, como é que nós vamos estar trabalhando essa questão? Como é que a gente vai estar sendo parceiro desse nosso cliente para fazer frente a essa questão? Como é que nós vamos ser parceiros da sociedade brasileira que vai ser afetada por esse processo diretamente? Né? E como eu falei no começo, né, que o Glauco comentou, né, do benefício da crise. Para quem ainda não tinha alcançado as interconexões, a crise trouxe essas interconexões. Uma questão ambiental afetando diretamente a sociedade, afetando a nossa economia, agravando recessão, né, alterando regimes de produção nas empresas demandadoras de água aqui em São Paulo. Né? Ficou muito claro o econômico, social e ambiental interconectado aí. Então, trazer isso, acho que o papel fundamental das áreas de sustentabilidade, das áreas de gestão ambiental, é conectar com o negócio, fazer sentido para que o executivo lá de finanças, para que o executivo da área comercial entenda que aquilo o afeta.
Muito bem, eu queria fazer um comentário geral sobre os comentários, que, aliás, foram ótimos, muito pertinentes. Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, a indústria avançou. Avançou por várias questões, avançou do ponto de vista de cultura interna e de gestão interna. Nós temos debatido muito a questão da mudança de governança nos recursos hídricos, e a indústria incorporou essa mudança de governança, essa visão integrada, sistêmica, de mais eficiência na gestão, de reuso de água e de tecnologias incorporadas à atividade industrial, no sentido de melhorar a produção, tornar a produção mais eficiente. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Agora, daí para fora, sair da cultura tecnológica e cultura da indústria para fora, depende muito dessa possibilidade de interação com os comitês de bacia e com a sociedade em geral. Acho que aí tem um papel importante o setor privado, no sentido de passar essa informação da forma mais adequada possível para a sociedade, com participações, aí eu vejo uma abertura muito grande para coalizões, para processos de integração entre organizações sociais, entre diferentes componentes de representantes da sociedade do Brasil, do exterior, enfim, ampliar essas coalizões, ampliar essas interações. A questão da transparência que foi levantada pela nossa amiga da Google e da nossa colega. Por que os dados, é difícil acessar os dados? Porque, primeiro, a academia guarda os dados, porque esses dados são utilizados para publicar papers, que a moeda na academia é paper, e é tese, e fica lá. Eu tenho debatido muito essa questão, porque não é possível, tem que abrir essas informações. E, por outro lado, as organizações governamentais ainda estão altamente influenciadas por uma cultura que vem de longo prazo, né, que é o seguinte: não vamos passar todas as informações para a população para não alarmar a população. Isso está embutido dentro da Sabesp e das organizações. Não é assim, não pode ser assim. Tem que abrir. Então, há uma dificuldade. Mas essa dificuldade pode ser vencida se houver maior participação de organizações não governamentais no monitoramento, por exemplo, controle social, em que você possa, a partir do monitoramento, isso é feito muito no exterior. Meu instituto pertence a uma rede, eu tenho sistemas de monitoramento em tempo real. Hoje existe uma rede mundial de sistemas de monitoramento de lagos, represas e rios em tempo real, que nós chegamos à conclusão que não adianta você amostrar um rio a cada 15 dias. A qualidade de água muda a cada minuto, então você tem que ter uma sonda lá que meça em tempo real. Um dos projetos que eu tenho, que ainda eu não consegui resolver, é colocar uma sonda num rio e passar essas informações para as escolas, através de telefone. Se você quiser me apoiar, então pronto, aí já ganhei um projeto aí, está vendo só? Não, mas vamos fazer, porque isso é fundamental. Você passa para os alunos de primeiro e segundo grau dados de qualidade de água em tempo real. Você ensina ciências, ensina estatística, porque... Hein? A tecnologia eu já tenho. Eu já tenho a tecnologia. Tranquilo, você passa por telefone, por rádio ou por satélite, via satélite. Eu recebo dados no meu instituto das duas represas, Giral e Santo Antônio, via satélite. Todo dia, todo minuto. Então, aqui a gente pode desenvolver esse tipo de projeto e ampliar esse monitoramento. E a última questão, que é a questão do Martã. A Academia Brasileira, ela tem, me desculpe, a gente vai ficando mais velho e tem muita história para contar. Eu preciso contar uma história para vocês, que é a seguinte. Quando eu era presidente do CNPq, o Comitê Assessor de Física veio dizer para mim que o CNPq prejudicava a física brasileira porque os físicos só apoiavam a Bolsa de Produtividade para os pesquisadores que publicassem 2 papers por ano no Physical Review. E, portanto, ninguém queria mudar de campo, porque para publicar no Physical Review você precisa estar naquela linha de trabalho, e você não quer arriscar, senão você vai ficar 3, 4 anos sem publicar e perde a bolsa. Eu disse, bom, mas isso são vocês aqui, são do comitê, vocês que
tem que mudar essa regra. Não, não mudamos. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, a academia, ela tem uma zona de conforto da qual ela não quer sair, e ela precisa sair. Quem é que está... Esses sistemas que nós discutimos aqui, a semana passada eu fiz uma palestra na Unicamp, eu disse, olha, a Unicamp pode montar um grupo aí para estudar sistemas complexos. Uma área urbana como São Paulo é um sistema de extrema complexidade. E vocês viram aquele último slide que eu mostrei, problemas sociais, problemas econômicos, problemas de recursos naturais. Há uma convergência de processos. E é possível, sim. Isso é tudo equação de segundo grau, é tudo estocástico, não é nada determinístico, né? Não é álgebra, mas tem que pensar em trabalhar em sistemas complexos, em teoria do caos, etc. Tem que fazer isso, porque é para isso que é por aí que nós estamos caminhando, fora do Brasil, e no Brasil nós temos que caminhar para isso. Portanto, essa questão de complexidade tem que ser embutida, e também na informação. Por exemplo, a população sabe que não tem água na torneira. É a primeira, ela sabe isso. Mas ela não sabe que a crise hídrica é muito maior do que isso. Ela sabe, por exemplo, que a falta de água na hidrovia resultou na perda de 5 mil empregos e o fechamento da hidrovia por 6 meses. E no transporte de 10 mil caminhões, por exemplo, não sabe. Então, precisa informar a população de todo esse conjunto de processos muito graves. Mas, enfim, eu gostei muito das questões, achei muito pertinentes, importantes, e eu acho que nós tivemos uma excelente reunião aqui, graças à audiência, que foi muito interessante e nos estimulou bastante também aqui, nós, a procurar responder da melhor forma possível. Muito obrigado pela atenção. Queria agradecer a Marúcia pela moderação, a todos os participantes da mesa, muito obrigada. A todos vocês que fizeram esse evento acontecer. O WWF terá mais 2 eventos esse ano, então a gente conta com a participação de vocês. Muito obrigada pela presença e tenham todos um bom dia.